1h20 agora. Boa tarde para você. Seja muito bem-vindo à edição deste sábado. Nós estamos ao vivo. Hoje é dia 12 de abril e olha, o jornal de hoje é dedicado, é muito especial, porque é dedicado ao Abril Azul, uma campanha para a conscientização das pessoas com transtorno do espectro autista. E nós vamos contar com a presença de uma especialista no nosso estúdio para tirar todas as dúvidas e ainda nos conscientizar sobre o TEA. E olha só esses termos: dióxido de cloro, prata coloidal, azul metileno, ozonioterapia e terapia de eletrochoque de Tesla. Você sabe o que é isso? Essas substâncias e procedimentos estão entre 150 falsas curas do autismo em mais de 1.500 grupos do Telegram. Segundo uma pesquisa feita pela FGV e Associação Autistas Brasil, a desinformação sobre o TEA cresceu mais de 150 vezes em 5 anos e a disseminação de conteúdos falsos prejudica o diagnóstico e ainda o tratamento adequados. Os pesquisadores do Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas e da Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas, o Autistas Brasil, analisaram mais de 60 milhões de mensagens em grupos com mais de 5 milhões de usuários em 19 países. Os resultados apontam que houve um crescimento de 15.000% na desinformação relacionada ao autismo nos últimos 5 anos. Pelo menos 47 mil publicações difundiram informações incorretas ou enganosas sobre o transtorno do espectro autista e foram identificadas em cerca de 1.600 grupos e canais abertos ao público. Esses posts tiveram cerca de 100 milhões de visualizações por 4 milhões dos usuários. O Brasil é campeão em conteúdos falsos sobre autismo. Comunidades brasileiras foram responsáveis por 48% das publicações na América Latina e Caribe. Foram mais de 10 mil conteúdos que atingiram mais de 1.700.000 usuários e tiveram 13 milhões e 900 mil visualizações. O levantamento foi feito com base em análise de dados de 2015 a 2025, reunidos por pesquisadores do Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas e da Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas, o Autistas Brasil. E olha, na última quinta-feira, durante uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o secretário da Saúde do país, Robert F. Kennedy Jr., deu uma declaração um tanto equivocada sobre autismo. Ele disse, abre aspas, em setembro saberemos o que causou a epidemia de autismo e seremos capazes de eliminar essas exposições, fecha aspas. Essa frase, gente, ela expõe desconhecimento e até mesmo preconceito de uma autoridade que, infelizmente, ainda é perpetuada na sociedade. É um pensamento ainda muito comum entre as pessoas. Para falar sobre esse assunto, tirar as dúvidas sobre o que é o autismo, nós temos uma convidada muito especial no nosso estúdio, como eu adiantei no comecinho, a neuropsicóloga especialista em autismo, Luciana Xavier, e ela é autora do livro Autismo, Novo Guia, uma nova abordagem para autistas, familiares e profissionais da saúde e educação. Luciana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Tabata. Eu só quero mostrar para vocês que o livro dela é esse daqui, que eu comentei, né? O Autismo Novo Guia é um livro importantíssimo sobre o assunto. Ela domina quando se trata de autismo, diagnóstico, tratamento, a importância das pessoas se informarem muito bem, até para que tenham uma qualidade de vida adequada igualmente às outras pessoas. Então, esse é o livro certo para vocês. E olha, Luciana, sobre tanta desinformação, né? Eu falei agora há pouco sobre essa frase do secretário da Saúde, né, com relação falando que eles querem investigar essa epidemia de autismo. Uhum. Soa preconceituoso, né? E dizendo também que epidemia é como se fosse uma doença. Exato. A gente tem dois lados nessa frase, né, extremamente importantes. Não é uma epidemia, não é uma doença.
Trata-se de um transtorno de base genética com influências ambientais. Então, existe um lado positivo nessa frase, que é interessante se o mundo começar a se dedicar a entender melhor, não a epidemia, mas o aumento do número de casos, né? Então, a gente sabe que ele tem uma base genética, que nem sempre é hereditário, genética é diferente de hereditário, mas ele sofre influências ambientais. Essas influências, elas podem estar relacionadas com questões realmente de ambiente, como poluentes, né, exposição a alguma coisa, pode estar relacionado com a prematuridade, idade avançada dos pais. Hoje a gente sabe que nós temos um número maior de crianças que sobrevivem a uma prematuridade e o autismo tem sim uma relação muito grande com prematuridade. Então a gente sabe que tem as questões ambientais e que elas precisam ser melhor estudadas e elas estão sendo. Nós temos diversos grupos de estudo, principalmente nos Estados Unidos, que estão estudando essas questões ambientais. Mas lembrando que não é uma epidemia. Então essa é a parte ruim dessa frase. E como você falou, não tem uma causa específica, né? São vários os fatores. E aí o fato dele ter dito epidemia também é pelo número de diagnósticos, né? Que tem crescido muito, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. A gente, antes de começar o jornal, a Luciana atualizou o número né, de diagnósticos. Sim. Você estava falando do Brasil, porque até então a estimativa era que tinham 2 milhões de pessoas com autismo diagnosticado no Brasil. Esse número aumentou, Luciana? Esse número aumentou. Ele vem de um estudo pós-pandemia, né, ali de 2022, e a gente está com estudos mais recentes feitos pelo CDC. Claro que a gente precisa do censo aqui no Brasil, a gente ainda precisa bater esses números. Eles podem ser que não estejam tão fidedignos, mas a gente já está falando na casa de 5 milhões, 5,9. Agora, o autismo, ele tem 3 tipos de níveis. Isso. Como entender se eu tenho um filho e eu estou desconfiando que ele tenha autismo? Primeiro de tudo, o que eu devo fazer e como saber se ele tem nível 1, nível 2, nível 3? Como definir? Perfeito. Quando a gente fala em autismo, a gente precisa entender que quanto mais cedo ele for diagnosticado, por isso que a gente luta tanto por políticas públicas, por capacitar pediatras, que são os primeiros da área de saúde a ter contato com esses bebês, maior a nossa chance de um prognóstico favorável dessa criança adquirir habilidades e ter uma autonomia na vida dela e ter uma qualidade de vida, não só para ela, mas para essa família também. Então, quando a gente fala em sinais de alerta, nós estamos falando em crianças que podem ter um atraso de fala, podem ter uma diminuição ou ausência de contato visual, podem ter dificuldades na comunicação, tanto na linguagem expressiva como na linguagem compreensiva. Podem ser crianças mais rígidas, com hiperfoco, apego a rotinas, apego a objetos especiais, dificuldade com mudanças, com flexibilizar, com tolerar o novo. Baixa tolerância à frustração, crianças que têm mais dificuldade de lidar com as frustrações. Então, todos esses sinais para nós são sinais de alerta. Quando a gente tem uma curva de desenvolvimento, Tabata, nós temos habilidades esperadas para cada faixa etária. E quando essa criança não alcança, ou ela alcança até precocemente, como no caso de algumas meninas autistas, isso vale a pena a família ter uma atenção e buscar ali um esclarecimento para isso, porque não é esperado. Tudo que não é esperado merece a nossa atenção e cuidado. Muito se fala também, Luciana, sobre a questão do hiperfoco. Isso. Toda pessoa autista tem hiperfoco em alguma coisa? Nem sempre, mas pode ser. Esse é um sintoma que a gente chama de um sintoma plural, porque ele também pode estar em outros transtornos, por exemplo, como no TDAH. Algumas pessoas com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também têm a presença de hiperfoco. Mas no autismo ele é mais comum, porque nós temos cérebros mais rígidos, mais inflexíveis, com pensamento mais concreto e literal.
né? E aí, quando a gente fala de níveis de suporte, todos esses sinais, essa apresentação do autismo, ele vai ficando mais forte, em maior quantidade, gerando mais dificuldade, até a gente chegar no nível 3, onde nós temos uma necessidade de suporte substancial, ou seja, essa pessoa precisa de suporte praticamente total para ter a vidinha dela, né? Ela não gerencia a própria vida. E aí também tem a questão de que muitos pais, principalmente as mães, né, deixam de trabalhar muitas vezes para ficar ali com a criança, né, em tempo integral, muitas vezes. E aí tem uma questão, uma espécie de luto que muitos pais, eles relatam depois do diagnóstico dos filhos. É isso mesmo? Como que como que geralmente eles lidam com essa situação? Porque de fato, a gente não espera que o filho seja diagnosticado com algum transtorno. E aí, muitas vezes, por falta de conhecimento sobre o que é o autismo, pode bater aquele medo, né? O que eu vou fazer da minha vida? Ou que, meu Deus, pode ser uma doença. O que eu fiz de errado? Exato. O que os pais costumam pensar? São todos esses sentimentos, você explanou assim de maneira perfeita. Tem um grupo de pais que gosta muito desse termo, luto. Porque para nós psicólogos, qualquer perda, ela vai ser entendida pelo nosso cérebro como um processo de luto. Você vai passar pelas fases do luto. Mas existe também um grupo de pais que não gosta dessa palavra. Então, assim, eu não perdi meu filho, eu não estou em luto. Mas a gente não se refere a isso. A gente se refere à questão da expectativa. Você realmente tem que sim lutar com a questão do que você esperou, do que você programou, do que você planejou. E a vida vai mudar 360, porque essa criança precisa de maior estimulação, essa criança precisa de terapias, precisa de um tratamento contínuo, frequente, intenso, né? É isso que a literatura nos mostra. Então, não dá para acreditar nessas coisas que aparecem em rede social, essas curas milagrosas, né? Isso não existe. Então, o tratamento, ele é numa equipe multidisciplinar. Então, isso vai exigir da mãe, isso vai exigir do pai. Isso exige da economia da família, exige tempo da família, exige investimento emocional, né? Então, realmente é um processo doloroso, um processo de um replanejamento, né? Uma ressignificação de todo esse contexto familiar. E muitas vezes vai vir a culpa. Eu podia ter visto antes, como que eu não vi, né? O quanto talvez eu seja responsável por isso. Então, tem muitas mães que conversam com a gente nesse sentido. Será que foi um nervoso que eu passei? Será que é porque eu não consegui parar de fumar? Né? E nem sempre tem essa relação. Então, geralmente é um processo um pouquinho doloroso, mas o que eu acho bonito nessa comunidade dos pais é que eles se juntam muito, eles criam comunidades, eles se ajudam e eles têm um slogan que eu acho muito bonito, do luto à luta, né? E aí eles começam a lutar. Então é por aí. Que incrível. E olha, a alta de diagnóstico, gente, teve realmente, né, uma alta de diagnósticos, principalmente nas escolas, de autismo e fez mais do que dobrar em 10 anos o número de alunos na educação especial do Brasil. Isso de acordo com o censo escolar, as matrículas de estudantes com TEA, transtorno do espectro autista, cresceu mais de 20 vezes. O aumento de alunos matriculados na educação especial é resultado da ampliação do atendimento de crianças e adolescentes com deficiência, mas principalmente pela alta de diagnósticos de autismo. Isso porque, em 10 anos, o número de alunos com transtorno do espectro autista cresceu mais de 20 vezes nas escolas do país. De acordo com o censo escolar do Ministério da Educação, o número de alunos na educação especial passou de 930.600 em 2015 para 2.070.000 alunos no ano passado. Outro dado importante é que 92,6% deles estudam em classes comuns, ou seja, eles estão em escolas regulares, junto com alunos sem deficiência e têm o direito de receber apoio e estratégias específicas para que possam aprender. Os resultados mostram que houve avanço no atendimento de alunos com várias deficiências e transtornos, mas o maior aumento foi registrado entre os que têm diagnóstico do transtorno do espectro autista. Em 2015,
eram 41.194 alunos com autismo. Já no ano passado, esse número chegou a 884.403, um crescimento de mais de 20 vezes. Mas os resultados do censo também sugerem que o país segue longe de universalizar o atendimento da educação básica para essa população, já que há uma queda acentuada de matrículas conforme as etapas avançam. Bom, são várias áreas, né, que a gente precisa estar atento, porque não é só dentro de casa que muda, né, a configuração familiar quando você recebe um diagnóstico de autismo, tem também dentro das escolas. E tem também uma área que é a saúde, Luciana, porque assim, ó, entre os conteúdos falsos sobre autismo nas redes sociais, como eu disse, né, anteriormente, a gente viu na reportagem, estão desde situações do dia a dia. E aí tem muitas notícias falsas, que é presença de parasitas no organismo. Tem gente que associa isso a autismo, consumo de alimentos industrializados, até teorias absurdas como inversão do campo magnético da Terra. E aí a desinformação, ela vai muito além. Porque em um dos conteúdos falsos que mais são disparados, que falam da causa do autismo e que são danosos, é a de que as vacinas são responsáveis pelo transtorno. E esse pânico, ele tem gerado uma crise na saúde pública mundial, porque muitos pais deixaram de vacinar os filhos. E aí, por isso, Luciana, que a partir de segunda-feira, o governo federal ele vai começar uma campanha nacional de vacinação dentro das escolas. E é muito importante a gente trazer essa informação de que criança autista, elas podem se vacinar perfeitamente, não tem problema nenhum. Não. E também não vai desenvolver nenhuma doença. Não, pelo contrário, né? É extremamente necessário. E quanto aos tratamentos, a esses tratamentos tão absurdos, né, que acabam surgindo aí nesse contexto de internet, em grupos de WhatsApp, de Telegram, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a pessoa pega uma vulnerabilidade dessa família. Então, assim, numa situação vulnerável, você perde um pouco também da sua censura, do seu senso crítico, do seu poder de decisão, da sua busca de solução apurada. Então, você está ali tão vulnerável, tão em busca, né, de uma melhora, de uma solução, que você acaba caindo nisso. Então, assim, releiam de novo, conversem com um especialista, com uma pessoa que trabalha com isso há algum tempo, que já tem uma experiência na área, porque o que dá certo, Tabata, dá certo as funções, habilidades que estão em baixa. A gente precisa fazer essas crianças aprenderem. Nós precisamos potencializar esse desenvolvimento. E isso vai se dar através de terapias, através da interação. Então, um dos sinais que são muito importantes em bebês e crianças pequenas, a ausência de atenção compartilhada. Quando a gente fala essa palavra, é mais difícil do senso comum entender, mas tem um exemplo muito prático. Quando a gente diz assim, olha, o avião, olha, o papai chegou, nós temos que compartilhar esta atenção. Então, nós duas vamos olhar para o avião. Isso é atenção compartilhada. Os bebês autistas têm um déficit nisso. O que nós vamos fazer na terapia? Nós vamos trabalhar a atenção compartilhada. Nós vamos trabalhar o aumento do contato visual, que é muito importante. Olha nós duas aqui. Nós estamos, através do contato visual, nos comunicando. E não só pelas palavras. Esse aceno de cabeça é uma comunicação. Você está concordando comigo. Então, são em cima disso, do que a ciência traz, né? E dentro da ciência existe as vacinas e toda a validação das vacinas e os artigos científicos mostrando e a diminuição, né, das doenças e das questões que são evitadas com a vacina. Então, a gente tem que usar um pouquinho o nosso senso crítico, o bom senso. Eu costumo dizer assim, todo pai e mãe são os maiores especialistas dos filhos. E eles precisam usar desse bom senso. Perfeito. E é por isso que a gente vai agora ver a reportagem que traz mais detalhes, então, sobre essa campanha importantíssima que pretende alcançar quase 30 milhões de estudantes.
A campanha de vacinação vai atingir mais 5.500 municípios de todo o país, com o objetivo ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos. A campanha será implementada em cerca de 110 mil escolas. A iniciativa faz parte do programa Saúde na Escola, que busca ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes. Um pronunciamento dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou detalhes da iniciativa Padilha, enfatizou a importância do papel dos agentes de saúde, que serão fundamentais para facilitar o acesso à vacinação e a outras orientações de saúde diretamente nas escolas. O Brasil está dando a volta por cima e vamos de novo ser campeões do mundo na vacinação. Para isso, a gente vai contar com uma grande mobilização junto com estados e municípios nas escolas da rede pública, que começa na próxima segunda-feira, dia 14, e vai até o dia 25 desse mês. É a ação Saúde na Escola. É isso mesmo, doutor Padilha. Saúde e educação estarão de mãos dadas em uma grande mobilização para vacinar nossas crianças e nossos jovens em todas as escolas públicas do nosso país. Afinal, escola é lugar de construir o futuro com mais oportunidades, e o Brasil é referência quando o assunto é vacina. Para crianças menores de 5 anos do ensino infantil, serão oferecidas as vacinas contra a febre amarela, tríplice viral e tríplice bacteriana. E para maiores de 5 anos e menores de 15 anos, os imunizantes serão contra a febre amarela, tríplice viral, tríplice bacteriana, meningite e HPV. Uma das novidades anunciadas pelos ministros é a caderneta de vacinação digital, que pode ser baixada no celular para monitorar todas as vacinas e ficar sempre em dia com a imunização. Além disso, as pessoas vão poder acompanhar todas as informações das consultas e da saúde dos seus filhos. E agora, a caderneta digital vai alertar os cidadãos quando chegar a hora de tomar uma nova vacina ou uma dose de reforço. E olha, o final do ano de 2012 foi um marco decisivo em relação aos direitos do autista. A Lei Berenice Piana, número 12.764, determinou que a pessoa com transtorno do espectro autista, ou também chamado de TEA, como eu disse, é considerada a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, considerando uma estimativa mais atual de 6 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas com TEA no Brasil. Nos Estados Unidos, segundo dados da CDC, 1 em cada 36 pessoas tem espectro do autismo. É por isso que conhecer, exigir os seus direitos é fundamental para que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais igualitária e justa. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o advogado Ubiratã Dias, especialista em direito à saúde e autismo. Doutor, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, estava aqui bem. É um prazer estarmos aqui falando de um tema de suma importância, que é o autismo no Brasil, e praticamente no mês de abril, que é o mês azul. Coloco à disposição. Perfeito. Doutor, como que surgiu essa lei Berenice Piana no Brasil? Então, a Berenice Piana, que uma lei, como você mencionou, de 2012, que ela tinha uma filha autista, né? Ela era uma ativista e fez um movimento para se criar essa lei em defesa. Então, ela tinha uma filha autista. Aí, em homenagem a ela, né, que foi dado o nome dessa lei. Perfeito. Agora, essa lei, doutor, ela garante às pessoas com autismo, então, acesso à saúde, educação. O que os pais que estejam nos acompanhando, responsáveis, familiares ou amigos de alguém que tem filho ou um adulto com autismo, o que elas precisam saber sobre o que é garantido em lei? Então, elas têm direito à educação, à escola, ao transporte público, todos os direitos à educação. E referentes também aos direitos previdencialistas, que é o PPC-LOA, para filho de autista. E também, acaso, se essa pessoa que é portadora, né, contribui com o INSS, ela pode até mandar para invalidez. Mas é fundamental que, digamos, aquela criança de 0
anos quando foi descoberta a doença. Ela tem direito previdenciário, a brucelose. Doutor, a gente está com um probleminha na comunicação, no seu áudio, que está dando umas falhas, umas picotadas. Eu vou tentar fazer mais uma pergunta para ver se melhora, senão a gente vai dar uma pausa. Vou pedir para a nossa equipe tentar resolver para a gente ver se consegue dar continuidade, tá, na entrevista. Eu queria perguntar para você, doutor, com relação àqueles cordões que muitas crianças e adultos estão começando a utilizar. Tem um cordão de girassol, um outro que é um quebra-cabeça, e aí mostrando que a pessoa ela foi diagnosticada com um transtorno do espectro autista, que no caso é o de quebra-cabeça, e a partir desse cordão que fica visível, ela tem direito, por exemplo, a uma vaga, a vaga determinada em locais públicos, como shopping, por exemplo, também a fila. E as pessoas, elas precisam entender, acolher e respeitar essas pessoas. Não só a criança, o adulto, mas também os pais que estão acompanhando, né? Sim, com certeza. Este cordão é fundamental porque identifica essa criança ou adulto que é portadora do autismo. Então, ela tem todos os seus direitos, desde na ida do shopping, na escola, tem prioridade. Então, esse cordão foi criado para identificar essa pessoa que é portadora do autismo. Agora, doutor, a partir dessa lei, a Berenice Piana, como a gente disse, ela foi muito importante, né, para desenvolver políticas públicas e ela continua sendo um marco na sociedade. Só que tem um problema muito sério, doutor, que os responsáveis, os pais, as pessoas com autismo, elas enfrentam, que é com relação aos planos de saúde. Eu queria compartilhar um dado que é realmente assim muito preocupante, porque as reclamações relacionadas ao atendimento de pacientes autistas em planos de saúde aumentaram 10 vezes em 5 anos. Nesse ano, somente até fevereiro, já foram mais de 3.300 queixas registradas sobre o caso. Tem relatos, doutor, de pacientes autistas que faziam acompanhamento com especialistas da rede que tiveram os planos cancelados, assim, do dia para a noite, e muitos deles no Dia Mundial do Autismo, que foi dia 2 de abril. Isso pode acontecer, doutor? O que a pessoa deve fazer para reverter essa situação? Porque ela teve ali o plano dela cancelado sem nenhum respeito, sem ser avisada, fazendo o tratamento com psicólogo, psicoterapeuta, enfim, outros especialistas. Isso é muito errado. É muito errado, porque o STJ já decidiu que todas as pessoas portadoras de autismo têm todos os seus direitos à saúde. O que eu oriento? Essas pessoas que teve seu tratamento negado pelo plano de saúde, vá ao Ministério Público ou procure um advogado de sua confiança, ou muitas vezes a própria Defensoria Pública, e judicializa. E com certeza o magistrado vai dar uma liminar para que o plano de saúde seja retomado. Por quê? Porque o STJ já decidiu que todas as pessoas portadoras de deficiência têm direito a acesso à saúde, tanto no plano de saúde quanto à saúde pública também. Perfeito. Doutor Ubiratã Dias, advogado especialista em direitos à saúde e autismo. Muito obrigada, doutor, pela entrevista. Infelizmente, a gente ficou com um probleminha na conexão, mas deu para entender bem o que o senhor disse. Muito obrigada mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Até uma próxima. Tá bom, então, muito obrigado. Muito obrigada. Um ótimo dia para você, doutor. E olha, gente, o transtorno do espectro autista, ele pode ser diagnosticado não só no comecinho, como a Luciana Xavier, a nossa convidada, ela deu uma pausa, já ela volta aqui para conversar com a gente, mas como ela disse, é muito importante o diagnóstico logo no comecinho da vida. Só que o diagnóstico tardio, ele também é importante para o tratamento adequado. E é o que a gente vai ver agora na reportagem.
Nos últimos anos, as redes sociais têm desempenhado um papel importante na visibilidade do autismo em adultos, especialmente entre as mulheres. Apesar de o transtorno estar presente desde a infância, muitos só chegam ao diagnóstico na vida adulta devido a lacunas históricas nos critérios clínicos. Um estudo publicado na revista Remex, intitulado Transtorno do Espectro Autista em Adultos, explora as características do TEA em adultos, destacando sintomas como dificuldades de socialização, comunicação atípica e interesses restritos. A pesquisa enfatiza a importância do diagnóstico precoce e da intervenção adequada para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Estudos mostram que 80% das mulheres autistas recebem diagnóstico apenas na vida adulta. Isso ocorre porque os critérios tradicionais foram baseados em características observadas majoritariamente em homens. Além disso, mulheres costumam mascarar comportamentos autistas, dificultando a identificação precoce. Agora sim, a gente está com a Luciana Xavier de novo aqui no nosso estúdio. Luciana, a gente viu o diagnóstico tardio, mesmo na fase adulta, ele é importante. E eu imagino até mesmo que muitos adultos que tenham sido diagnosticados dá até aquele alívio, né? Puxa, encontrei a resposta que eu procurava a vida inteira para essas diferenças que eu tive, que eu percebia, que muitas pessoas percebiam, mas eu achei que era algo de errado comigo. Ele proporciona a chance dessa pessoa se encontrar, se conhecer, né? Poder lidar de verdade com o funcionamento dela, com as dificuldades dela, fazer uso, inclusive, das habilidades e das potências dela. Porque quando a gente fala sobre autismo, a gente pensa muito nas dificuldades, mas existem potências. Né? Quando a gente pega um adulto com hiperfoco, ele se torna muito bom naquilo, ele se torna um especialista. Você pode pegar a rigidez a seu favor. Eles são mais sistemáticos, eles são mais metódicos, eles adoram uma rotina. Então, eles vão funcionar muito bem num horário de trabalho, eles vão funcionar muito bem numa assiduidade neste trabalho. Nós temos que pensar que eles crescem. E eles vão para o mercado de trabalho, eles vão se relacionar, né? Eles vão ter outras necessidades. Então, o diagnóstico, eu sempre falo, essa frase está no meu livro, ele é libertador. Porque quando você tem... Por que as pessoas tentam tirar a saúde psíquica ou mental de dentro da saúde? Né? Porque quando você tem um incômodo, um sintoma, e você vai até o médico e ele te diagnostica, você tem a chance de tratar aquilo. Enquanto você não tem consciência, você não tem como tratar. Então você fica tentando se encaixar, tentando pertencer, tentando adivinhar como é que funciona, o que estão querendo dizer para mim, né? Obviamente que quando a gente fala no TEA nível 2, nível 3 de suporte, é muito provável que essa pessoa vá receber o diagnóstico ou um diagnóstico na infância. Muitas vezes ela pode receber um diagnóstico errôneo. A gente pega muito. Deficiência intelectual, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, depressão. Então, assim, eu tenho muitas mulheres que me relatam isso. A vida inteira eu fui diagnosticada como depressiva. Né? E aí você pega esse diagnóstico ali na infância, do nível 1 de suporte, muitas vezes errado, ou ele não existiu. Agora, dos níveis que precisam de um suporte maior, ele pode acontecer sim na infância. Mas aqui a gente está falando de uma fatia de adultos que não receberam esse diagnóstico. Portanto, eles chegam na idade adulta muitas vezes adoecidos, em sofrimento psíquico. Uhum. Agora, é muito importante, né, isso que você falou, até mesmo também para... Gente, acabei me perdendo aqui, deu um branco, mas vamos lá. Com relação à fase adulta, Luciana, é muito importante isso, como você disse, para usar essas diferenças a favor, porque muitas empresas também acabam não entendendo. E o número de demissões entre pessoas com autismo, ele é maior, né? Porque não compreendem, ou mesmo a pessoa não teve o diagnóstico ainda, então ela não sabe que ela tem o transtorno, o TEA. Então, na fase da criança, fase... né, infantil, a primeira infância, também é importante na escola, né, para que as escolas elas tenham um olhar, né, uma visão ampla sobre o que é o transtorno do espectro autista, para que elas consigam
se os pais não fizeram, por exemplo, não perceberam, para que os professores ali que estejam acompanhando percebam alguma diferença, acolham, porque não adianta também, né, passar para os pais e a escola não se adaptar, né, não estar preparada. A escola, ela precisa, né, passar aí por todo um sistema, um processo de aprendizado também, de como lidar, né, com essas questões e incluir e poder facilitar, eu acho que a palavra é essa, facilitar a socialização e o aprendizado dessa criança. Por que você coloca nessa ordem, socialização e aprendizado? Porque eu acho que a criança, ela aprende muito mais na hora do recreio do que propriamente dentro de sala de aula. Então, a escola é um campo de socialização, é o primeiro grande mundo externo das nossas crianças. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, a política de inclusão, ela não pode acontecer só no campo pedagógico, no campo de aprendizagem. Ela precisa ter esse olhar 360. Né? E essa criança que vai crescendo, se conhecendo, sabendo expressar quais são as necessidades dela, conseguindo entrar nesse social, adquirir mais habilidades sociais, fazer leitura do social, que é muito difícil para o autista, fazer esse entendimento e essa leitura do social. É um adulto que qualitativamente ele vai crescer com o quê? Com mais saúde, né? Com mais resiliência, com mais condições de estar nessa sociedade, inserido nesse mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente um dia consegue isso. A gente ainda está engatinhando, mas eu tenho esperança que a gente consegue. Eu também. E é por isso que hoje a gente dedicou o jornal para falar sobre esse assunto. Luciana, olha, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas obrigada demais pela sua presença aqui. Obrigada, é um espaço muito importante. A TV ainda tem toda essa importância e eu só posso agradecer por vocês abrirem espaço, um jornal todo, para a gente falar sobre o assunto. Obrigada, Tabata. Muito obrigada. Um ótimo dia para você. Para você também. E assim a gente encerra a edição deste sábado com a proposta de termos um novo olhar para as pessoas autistas e tantos outros transtornos, que nós possamos ter mais sensibilidade e, acima de tudo, um comprometimento de sermos uma sociedade mais acolhedora e que procure garantir os direitos e a qualidade de vida para todos. Muito obrigada, um ótimo final de semana para você.